E aí, pessoal, do primeiro ano do médio, 111, 112, 113. Primeirão março esse ano, hein? Olha só, essa é a primeira vez, a primeira edição do nosso seminário, melhor, desculpa, da nossa revisão de bolso via internet, online, tá? Sabemos muito bem quais são os nossos assuntos, ok? Quais são? Primeiro, a introdução ao estudo da história, ok? Depois, também falaremos sobre criacionismo e evolucionismo, as discussões que envolvem isso, e também a pré-história. E, por último, Egito e Mesopotâmia. Lembrando que a 113 terá uma pequena diferença, porque não conseguimos concluir a Mesopotâmia. Então, só vai até o Egito. Tranquilo? Vamos lá então, vamos pegar as partes mais importantes, o que de fato é importante para cair na prova. Primeira coisa, como se faz história? Por que história é importante? Claro que por que história é importante é muito pessoal, mas sabemos que se não fosse história, qual seria a identidade do nosso povo? Como ver os erros do passado e conseguirmos nos basear para conseguir de fato também nos posicionar quanto ao presente. Okay? Mas como é que se faz história mesmo? Como é que os historiadores conseguem reescrever a história? Lembra? Através das chamadas fontes históricas, que podem ser qualquer resquício de produção da humanidade durante todas as eras. Que tipo de coisas, hein? Fotografias, imagens, desenhos, pergaminhos, fotos, roupas. Qualquer tipo de produção humana pode ser considerada uma fonte histórica. Ela contém informações e, a partir das informações, conseguimos desvendar como é que foi o passado. Mas você se lembra que a fonte histórica ela tem que ser interpretada. E durante a história, vários tipos de historiadores olharam a história de um ponto de vista diferente. Lembra? Lembra da frase "a história tem uma história"? Como assim? Você se lembra muito bem que com o passar do tempo, a história foi mudando. Lembra que eu falei que o que mais muda é o passado? Por quê? Porque o passado não existe mais. Nós aqui no presente olhamos para lá e reescrevemos a cada instante. E eu falei para vocês, você está bem ligado nisso, que há vários tipos de correntes que analisam a história de um ponto de vista diferente. E, consequentemente, a escreve de forma diferente. Lembra que há uma disciplina que estuda a escrita da história? A historiografia é a disciplina que estuda a escrita da história. Vimos na aula 3 grupos, 3 correntes historiográficas. Você pode não estar lembrado, mas eu vou lembrar vocês agora, tá? Primeiro grupo é o positivismo. Lembra quem eram os positivistas? Isso, era aquele grupo de historiadores que achavam que a história tinha que ter um forte sentido científico e para ser científico era preciso ser feito com documentos oficiais do governo. E por isso seria uma história política, apenas haveria o quê? Fatos políticos, os grandes heróis, as grandes datas. A história popular, história social, não era vista, era apenas a história política, beleza? Depois vimos também que há um outro grupo chamado marxismo. Que grupo era esse? Quem eram os marxistas? Aqueles pensadores que tinham a ver com a ideologia de Karl Marx, o comunismo. Como é que eles veem a história? Que a história ela é movida pela luta de classes entre a classe dominante e a classe dominada. Lembra disso? É uma história que é movida por ações econômicas. Okay? E, por último, a escola de análise. Aquela escola que revolucionou a forma de se olhar para ela, em que tudo agora poderia ser uma fonte histórica e que a história poderia ser feita a partir de qualquer tipo de coisa, a moda, a cultura, principalmente a cultura. Tudo pode ser história. Não tem nenhum tipo de preconceito. Qualquer tipo de situação em que se teve uma produção, tanto das artes, da cultura, na moda, na sociedade, na economia, tudo pode ser, então,
fruto da pesquisa histórica. Ok? Historiografia, as correntes historiográficas e por que tem aquela frase. Toda a história tem uma história. Beleza? Certo. Nosso outro assunto, vocês se lembram, ele é bem controvertido. Que é sobre o criacionismo e sobre o evolucionismo. Talvez na prova eu pergunte assim, coisas bem básicas, apenas para você, por alto, falar as principais características do criacionismo e do evolucionismo. Aí você fala, criacionismo, aquela ideia em que Deus criou o universo com a sua palavra, Deus criou o mundo em 6 dias, há não muito mais do que alguns poucos milhares de anos, e que todas as espécies foram feitas por Deus, inclusive o ser humano, que foi feito de forma especial do pó da terra. Mas não se esqueça que no criacionismo se crê em uma microevolução, que há variações durante o tempo na espécie. O que o criacionismo não crê é na macroevolução, que houve mudanças tão grandes durante o tempo que de uma espécie surgiram outras. Isso já era parte do evolucionismo, a ideia, a teoria criada por Charles Darwin, que pregava que todas as espécies evoluíram de um ancestral em comum primitivo, dos seres mais simples aos mais complexos. Nessa hora, cuidado, porque se você colocar o que diz o senso comum de que o homem evoluiu do macaco, a resposta estará totalmente errada. Você lembra que nós vimos que tanto macacos quanto humanos teriam, na verdade, evoluído de um único ancestral em comum. Então, na verdade, homem e macaco são como se fossem tipo primos, só que não descendem de um ancestral, só que descendem de um ancestral em comum, ok? Tá? Um ancestral que foi evoluindo ao longo dos anos e que aos poucos criou-se algumas espécies, de um lado homens, do outro macacos, tranquilo? Também irá cair sobre pré-história. A parte de pré-história é bem simples. Vai cair primeiro que a pré-história, segundo aquela visão tradicional dos positivistas, era todo o período anterior à invenção da escrita. Lembra disso? Mas você também se lembra que, na verdade, isso é mais um preconceito, porque para os positivistas, como a história era feita a partir de documentos escritos oficiais, não poderia haver história antes da invenção da escrita. Por isso que esse período é visto como uma pré-história. Não é história, é alguma coisa que veio antes dela. Mas você se lembra, então, argumentar o porquê que hoje em dia esse conceito está sendo questionado, está sendo contestado. Tranquilo? Além disso, as duas fases, paleolítico, neolítico. Paleolítico, idade da pedra lascada. E neolítico, idade da pedra polida. No paleolítico, os homens eram nômades, migravam de região em região à procura de recursos naturais, o nomadismo. Mas no neolítico, o homem passou do nomadismo para o sedentarismo. Ele começou a se fixar na terra porque aprendeu a cultivá-la. Não se esqueça disso. Do nomadismo para o sedentarismo. O homem passou a cultivar a terra e então começou a se fixar nela. Isso aonde? Em que período? No Neolítico. Sobre Egito, o que mais pode cair sobre o Egito? Primeiro, aquela frase. Por que dizem que um historiador chamado Heródoto falou o seguinte, que o Egito é uma dádiva do rio Nilo. Por quê? Porque, na verdade, toda a vida do Egito dependia desse rio. O Nilo era todo o centro da vida egípcia. A agricultura, principalmente, só poderia acontecer com as águas do rio Nilo. Haveria Egito se não fosse o rio Nilo? Claro que não, tá? Você lembra, por exemplo, que eles usavam um sistema de puxar diques e canais? Lembra? A civilização de regadio, aonde, nesse caso, os egípcios faziam, lembra? A partir do Nilo, canais
canais que ligavam o rio Nilo a outras regiões. Eles levavam as águas do rio Nilo para outras regiões para então poder irrigar as terras. Civilização de regadio, a construção de diques e canais para irrigar as terras. Você se lembra que depois vinha a cheia do Nilo e que vinha uma substância fertilizante chamada humus. Então, com o solo fertilizado e com diques, era só então começar o cultivo, tá? O cultivo de vários tipos de produtos agrícolas. Tranquilo? Beleza? Isso é super importante. Outra coisa, a teocracia. Vocês lembram da história de Ísis e Osíris? Daquela história de uma coisinha perdida? Então, beleza? Você se lembra que, na verdade, essa história tem como fundo justificar o grande poder do faraó. Lembra que o faraó era considerado em terra o Horus vivo, a encarnação do deus Horus, e em morte ele era considerado a encarnação do deus Osíris. Isso demonstrava que os egípcios antigos adoravam o faraó. De fato, eles consideravam que ele era um deus da terra, ok? Lembra? Sistema teocrático, um sistema político em que o governante é tido como um deus. Tranquilo? Além disso, o que pode cair sobre o Egito na prova? Mais uma vez, tem a ver com aqueles mitos que contamos. Lembra que a principal crença deles era a vida após a morte? Que exemplo você pode me dar que justifica essa importância toda dos egípcios na crença da vida após a morte? Isso aí, as múmias, a mumificação. Eles se mumificavam porque esperavam que um dia a alma voltasse ao seu corpo. Então era preciso que os corpos ficassem o quê? Intactos, para que um dia então essa alma voltasse. Ok? Tranquilo? Rapidamente para encerrar, Mesopotâmia é bem simples. Alguns povos, né? Vimos os sumérios, os acádios, vimos também sobre os babilônicos em suas duas fases e sobre os assírios. Lembra? Assírios, povos guerreiros e cruéis. Sumérios moravam em cidades-estados. O Império de Acádia é o primeiro império unificado da Mesopotâmia. Ou seja, a Mesopotâmia era uma região super disputada, era o centro das rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente. Era uma área de fato, muitas e muitas guerras para que se pudesse conquistar, e muitos povos conquistaram aquela região. Não havia uma unidade, não havia um reino chamado Mesopotâmia. Vários povos durante a história dominavam parte ou todo aquele lugar. Certinho? Beleza? Sobre a prova vai cair uma questão sobre o Código de Hammurabi. Lembra disso? Que fazia parte do primeiro Império Babilônico. Lembra? Olho por olho, dente por dente, a lei de Talião, em que a punição era equivalente ao crime praticado. Não se esqueça disso, ok? Sobre a questão dos reis da Mesopotâmia. No Egito Antigo, o rei era tido como Deus. Já na Mesopotâmia, o rei era tido como representante dos deuses. É bem diferente, essa é a grande diferença. Pessoal, espero que tenham gostado. São as principais ideias, os principais pontos que podem cair na prova. Agora, é só você estudar para a prova, conseguir direitinho revisar no caderno e nos slides, que estarei disponibilizando para vocês via Face, e manda brasa. Todo mundo tirando 10, tá bom? Ok? Abraço, professor de História Pablo, para vocês.